Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula 2. Agora, como eu havia dito na aula passada, nós paramos na página de número 7 e estaríamos dando início acerca da comunicação. Ainda nós estamos aqui falando acerca dos atributos, tá? Os atributos do líder cristão. Então, nós estaremos falando agora sobre comunicação, tá? E nós temos ela como uma das ferramentas principais e mais poderosas, né, da vida de um líder. Porque sabemos que através dela, ao ensinamento, ao encorajamento, através da comunicação, a inspiração, a correção, tá? Então, o bom líder cristão deve saber se comunicar, né? E essa comunicação exige clareza, verdade, empatia, coerência, tá? Para que as pessoas que o ouvem sintam nele, né? A firmeza de tudo aquilo que sai da boca do seu líder, ele também vive, tá? Então, como bem sabemos, se estamos falando de liderança cristã, a Bíblia nos apresenta, né, nos mostra, nos ensina que nós temos um Deus, né, que é um Deus que se comunica com o seu povo. E isso acontece desde o princípio, né? Deus falou com Adão, falou com profetas e, por fim, né, falou com a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, segundo nos ensina Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, tá? O maior comunicador da história foi Jesus, irmãos, né? Ele usou parábolas, usou perguntas, usou exemplos, usou gestos, né, para poder transmitir as verdades de Deus, tá? Então, um bom líder sabe caminhar de várias formas para que aquilo que ele esteja dizendo fique claro para quem o ouve, tá? Então, nós temos aqui, eu quero apresentar aos irmãos algumas características, tá? De boa comunicação de um líder, que são, primeiro, a clareza, tá? O líder precisa ser claro em transmitir a sua visão, a sua instrução e os seus valores, tá? Como diz 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá, 1 Coríntios 14. Versículo 8 diz assim: pois também se a trombeta... Desculpe, 1 Coríntios 14, 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Tá entendendo? Imagine, se uma trombeta não tocar o chamado de guerra, como alguém se preparar para a batalha? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Se o líder cristão não transmitir de uma forma coerente, né, a sua instrução e os seus valores, como as pessoas estarão preparadas, tá? Ele tem que ser verdadeiro, falar a verdade em amor, tá? Como nós podemos ver em Efésios 4:15, tá bom? Ele tem que ter uma escuta ativa, como a gente leu em Tiago. Ele tem que saber ouvir. O saber ouvir é mais importante do que o falar, do que o saber falar, tá? Ter sensibilidade espiritual e emocional, tá? Se adaptar, né? Adaptar o discurso às necessidades daqueles que estão o ouvindo. Um exemplo disso, Neemias, né? Neemias, ao comunicar a sua missão da reconstrução dos muros de Jerusalém, ele foi claro, inspirador e estratégico. Olha para você ver.
quando ele expôs a sua ideia, quando ele falou ao povo, né? Ele foi claro, ele inspirou e criou estratégia, tá? Ele conseguiu, através disso, unir o povo por meio das suas palavras, né, que transmitiam fé, convicção e dependência de Deus, tá? Um exemplo negativo que nós temos é o rei Roboão. Falhou na comunicação ao desprezar os conselhos dos anciãos e falar de forma dura com o povo. 1 Reis, capítulo 12, versículo 13 ao 14. Então, através dessa fala que ele teve, ele acabou trazendo uma divisão no reino e gerou revolta no povo. Um líder que comunica, que se comunica com seus liderados com arrogância, né? Com arrogância, desculpe, ele acaba afastando aqueles que estão ao seu redor. De vez de atrair, ele acaba lançando para longe, tá? Então nós entendemos que, em relação à comunicação, né, colocando em prática, que o líder cristão deve cultivar uma comunicação baseada em verdade bíblica e temperada com graça de Deus. Colossenses 4:6, tá? Ele deve falar, preste atenção aqui, com sabedoria e escutar com atenção. Evitar fofocas, maledicências e edificar, né, as pessoas com as suas palavras. Uma liderança que comunica bem gera confiança. Uma liderança que se comunica bem gera confiança. Promove a unidade e, além de tudo, inspira ao crescimento, tá? Comunicar não é somente falar, vai além disso. É tornar visível com palavras as atitudes, né, e o coração de Cristo, tá? Então, em relação à comunicação, nós devemos, né, saber ouvir, principalmente, né, para falar com clareza aquilo que nós queremos aos nossos liderados, tá bom? Vamos lá. Habilidades, tá? Já em relação a habilidades, nós vemos que também, como todos os outros atributos, é uma qualidade indispensável, tá? Nela, o líder acaba aplicando, né, conhecimentos, dons, talentos na condução da igreja e também na resolução de problemas, tão quanto na organização do ministério e na administração, né, das pessoas e recursos relacionados à igreja. A habilidade, quando é consagrada a Deus, torna-se instrumento poderoso para edificação e expansão do reino, tá? Vamos lá. Habilidades espirituais e administrativas. O líder cristão precisa cultivar habilidades tanto espirituais quanto práticas. Vamos lá. Espirituais: ensino, intercessão, discernimento, evangelismo e aconselhamento. Abra aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12. Versículo 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Que exerce misericórdia, com alegria. Tá? Então, isso daqui são habilidades espirituais, tá bom? Em relação às administrativas, a gente pode ir lá para o Velho Testamento, tá? No livro do Êxodo. Abra aí sua Bíblia no livro do Êxodo. Segundo livro aqui, o
seu capítulo de número 18, tá? Êxodo 18. Deixa aberto em Êxodo 18. O líder tem que saber, né? Ter organização, liderança de equipe, planejamento, mediação de conflitos e gestão de tempo e recurso. E a gente vê isso no verso 21 do capítulo 18 de Êxodo, que diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefe de 10. Tá? Nós vemos aqui que Moisés, né, roga a Deus e Deus manda ele nomear auxiliares para que ajudasse na administração, né, das causas que tinham para resolver dentro do povo de Israel. Tá? Nós temos outro exemplo aqui, legal também, que eu gosto desses personagens, no Antigo Testamento, no mesmo livro do Êxodo, no seu capítulo 31, versículo 1 ao 6, vai falar de Bezalel e Ailoiabe, tá? Que foram os homens escolhidos para construir o tabernáculo de Deus. Então, nós vemos que eles foram capacitados com habilidades manuais, artísticas e administrativas, né? Eles foram habilitados também pelo Espírito de Deus para cumprir a obra do Senhor com excelência. Ou seja, além de ter a capacidade humana, nós devemos pedir também a Deus habilidades espirituais, porque o que nós fazemos é espiritual. Então, se fazemos algo espiritual, devemos fazer com excelência, tá bom? Vamos lá. Paulo também é outro exemplo formidável. Nós sabemos que ele foi um líder, né, em diversas áreas do seu ministério. Ele foi evangelista, ele foi pastor, ele foi teólogo, ele foi plantador de igrejas e ele foi um organizador, tá? Ele sabia adaptar as suas abordagens conforme o público que o ouvia. E nós vemos isso em cada carta que ele escreveu, irmãos. Em cada carta que ele escreveu, nós vemos essa habilidade dele ir no centro do problema do lugar e saber resolver através da carta aquilo que estava acontecendo, tá? E outra coisa, e ele foi um grande formador de líderes, né? Além de Timóteo, Tito, Epáfras, e dentre outros homens que Deus levantou através da vida de Paulo, tá? Para poder ajudar na obra missionária e da plantação de igrejas ao longo da história da era cristã, tá? Plantação de igrejas, falei certo, né? Vamos lá. E de forma prática, como nós desenvolvemos isso, né? No caso da habilidade, pode ser desenvolvida. Ela pode como deve ser desenvolvida, tá? É responsabilidade total do líder, tá? Buscar o treinamento, uma mentoria, a capacitação contínua, ou seja, está sempre em aprendizado, tá? O líder deve investir, irmão, com eficácia, tá? No seu crescimento pessoal, espiritual e técnico, tá? Em todas as áreas, o líder deve buscar o crescimento, não somente em algumas delas, tá? Deus não chama apenas os capacitados, mas capacita os que chama, tá? O líder deve, né, estar disposto a aprender, a adaptar-se e usar tudo o que tem para que o nome do Senhor seja glorificado. E também servir a igreja com excelência, tá? Então, terminamos aqui em relação às habilidades do líder. Vamos lá.
a motivação, né? Página de número 8. Vamos falar de motivação. A motivação é um combustível, né, que impulsiona todo líder, principalmente o líder cristão, a preservar em sua missão, em perseverar, não preservar, desculpe, em perseverar em sua missão, mesmo diante de grandes desafios, tá? Um líder motivado inspira a sua equipe, anima os desanimados e permanece firme no propósito a qual Deus os colocou. No entanto, é essencial que a motivação do líder esteja firme e alicerçada em Deus, irmãos. Principalmente na palavra de Deus e não em desejos egoístas ou ambições pessoais, tá bom? E qual é a fonte de motivação? A verdadeira motivação para o líder cristão vem da sua comunhão com Deus. Deus é essa motivação, tá? Jesus deixa o exemplo claro em João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Jesus estava motivado pela obediência a Deus e pela salvação de almas, tá? Já Paulo, a motivação de Paulo é tremenda também, porque nós vemos que, enfrentar a prisão, enfrentar a perseguição, enfrentar naufrágios, né? Enfrentar ataques de animais, vamos dizer assim, enfrentar a morte, e nenhuma dessas coisas o deixou desmotivado. Aleluia. Mas isso o motivava a prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como ele disse aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14. A paixão de Paulo era conhecer mais a Cristo e cumprir a sua missão. E qual era a sua missão? De levar mais pessoas a Cristo. Essa era a motivação de Paulo. A motivação de Paulo era ver almas sendo salvas. A motivação de todo líder cristão não é inchar a igreja, mas sim ver pessoas chegarem, se batizarem, crescerem na fé e se permanecerem firmes na fé. Esses são exemplos positivos, tá? Acerca de motivação. Um exemplo negativo que nós temos é acerca de Jonas, tá? Jonas é um líder que mesmo sendo chamado por Deus, né, inicialmente, ele não estava motivado em obedecer a Deus. Nós vemos que a relutância que ele teve em seguir em direção a Nínive revelou uma falta de empatia, tá? Uma falta de empatia em relação à visão do propósito divino, irmãos. Então nós vemos que essa falta de motivação dele gerou fuga e sofrimento sobre a vida de Jonas, tá bom? Então, o líder, mesmo que ele seja chamado por Deus, ele deve estar, né, motivado em obedecer ao Senhor, tá bom? Então, de forma prática, podemos dizer que o líder cristão, de toda forma, precisa, né, examinar, tá bom? Constantemente a motivação do seu coração. Abre aí a sua Bíblia no Salmos de número 139. Salmos de número 139, verso de número 23 e 24 vai dizer assim, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno, tá? A motivação que é centrada em vaidade, poder ou reconhecimento comprometem a integridade e a eficácia do ministério do líder, como também da obra de Deus, tá? Mas quando a motivação é gerada por amor a Deus e às pessoas, elas geram frutos que são eternos e duradouros, tá? E com o tempo pode se perder a motivação? Pode, mas há como renová-la. Mas como eu renovo ela, pastor? Renova tendo uma vida de disciplina, né? Oração, reflexão bíblica, descanso adequado, irmãos, né? A gente não pode viver no automático, viver na... Eu estou com uma palavra na minha cabeça, mas eu acabo esquecendo. Vivendo no automático, vivendo no frenético, vamos dizer assim, tá? E tendo também comunhão com outros líderes para que haja troca de experiências, né? Porque o líder que está motivado, ele não apenas realiza, mas também, né, contagia aqueles que são seus liderados, né, com entusiasmo e também com fé, tá? Vamos para o 2.8 aqui, página de número 9, tá bom? Página de número 9. Na verdade, é a página de número 10, tá? Vamos falar de autoridade, porque todo líder precisa de autoridade, tá? Vamos lá. No meio cristão, a autoridade não é uma imposição humana, tá? Mas sim uma concessão divina. Ela é dada por Deus àqueles que andam em submissão à sua vontade, vivem em santidade e conduzem o povo de Deus com justiça e com amor. Né? Tem a parábola, deixa eu só ver a passagem aqui, que veio uma passagem na minha cabeça. João capítulo 10 vai dizer acerca do bom pastor, né? E vai dizer também acerca do mercenário, tal, que é um mercenário, e por aí vai, né? E nós vemos que, neste caso aqui, nós somos os pastores do rebanho de Jesus. Ele nos deu, né, essa autoridade de conduzir, né, o seu rebanho. Então, a autoridade que ele nos outorgou é de conduzir o seu rebanho, tá? Então, nós vemos que essa autoridade não é nossa. É uma concessão dele, como já havia dito aqui, tá? E nós vemos que essa autoridade não era humana, mas sim uma autoridade divina. Porque quando nós lemos Mateus 7, 29, vai dizer que Jesus, quando falava, não falava como os escribas, mas falava com autoridade. Ou seja, uma autoridade que era legítima, tá? Que procedia de uma comunhão que ele tinha com o Pai, devido, né, essa obediência irrestrita ao Pai e irrestrita à palavra de Deus, tá? Ele não usava, Jesus não usou, irmãos. Jesus não usou a sua autoridade para oprimir, mas sim para libertar, para curar, para ensinar e restaurar. Todo líder cristão que usa sua autoridade para oprimir a outros cristãos, quem lhe outorgou essa autoridade não foi Deus. Para mim, foi o diabo. Então, tome cuidado com isso, tá? Vamos ver alguns princípios aqui de autoridade bíblica. Vamos lá. A autoridade vem de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por ele
instituídas, tá? Como diz Romanos 13, versículo 1, tá? A autoridade deve servir ao bem comum. O líder não governa para si, mas para o povo que Deus lhe confiou. A gente pode ler isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 3, tá? A autoridade requer integridade. Quem deseja liderar deve ser irrepreensível e exemplo de fé e conduta, tá bom? Nós podemos falar de exemplos de autoridades legítimas, Moisés, Paulo, Jesus, tá? Exemplos de abuso de autoridade, eu poderia falar aqui de Saul, né, que usurpou suas funções, né, sacerdotais e se rebelou contra a ordem divina, tá? Por isso ele foi rejeitado por Deus, tá? Usurpou as funções sacerdotais e se rebelou contra a ordem divina, como nós vemos em 1 Samuel 13, 15, tá? Os fariseus, né, impunham fardos pesados sobre o povo, sem viver o que pregavam, tá? Eles não viviam o que pregavam, como muitos hoje, né? Como o exemplo que eu tive aqui dando também na aula passada, Diótrefes, né? Ele amava ter a primazia e não recebia os irmãos, né? Agindo com autoritarismo e vaidade. 3 João, verso 9 e 10. A autoridade cristã, irmãos, também está fundamentada no serviço. O líder não domina como os príncipes do mundo, mas serve como Cristo. A autoridade verdadeira, a autoridade que vem de Deus, inspira respeito, não pelo medo, mas pela coerência entre o que se prega e o que se vive. Quando a autoridade é exercida com sabedoria, humildade e submissão a Deus, ela se torna bênção e proteção para a igreja. Obedecei aos vossos pastores, né? E sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como que devem prestar contas. Todo líder prestará conta diante de Deus naquele grande dia. Hebreus 13, 17. Tá? Vamos aqui agora para 2.9, falar acerca de estratégia, tá? Estratégia. Todo líder cristão deve ser estrategista, irmãos. Deve ser um bom estrategista como um jogador de xadrez, tá? Nós sabemos, como nós temos abordado aqui, nós falamos também de coisas espirituais, tá? Então, o líder cristão deve ter uma visão espiritual, tá? Então, exige dele a estratégia. Nós vemos que a estratégia é o caminho prático e inteligente pelo qual a visão de Deus é aplicada à missão. E com isso organiza os objetivos a serem alcançados, tá? Com eficiência e fé. Deus foi um estrategista, né? O Senhor nosso Deus foi um estrategista. Nós vemos que desde o Éden, passando por Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi, até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo, vemos planejamento, direção e propósito, tá? Deus não faz nada de forma, não faz as coisas de qualquer forma, mas ele também usa das suas estratégias. Falando aqui acerca de Noé, como eu dei exemplo dele, né, nós vemos que ele recebeu um projeto detalhado para construir a arca do Senhor. A sua obediência
estratégica salvou a sua família e preservou a criação. Vamos lá. Josué, o conquistador de Jericó, seguiu uma estratégia que parecia maluca, absurda aos olhos humanos, mas perfeita aos olhos de Deus. O silêncio do povo, as voltas diárias e o toque das trombetas mostraram uma liderança submissa à direção divina. Líder, se Deus lhe deu uma direção, siga, arrisca, não saia dela. Obedeça essa direção do Senhor, tá? Não faça as coisas pelo seu intelecto. Vamos lá. Jesus, durante seu ministério terreno, nós vemos que o Senhor planejou cada movimento, escolhendo 12 discípulos de forma estratégica. Enviou-os em duplas, né? Evitando assim certos lugares até chegar a sua hora, né? Como diz João 7,6. E preparou também a igreja para o futuro, né? Para aquilo que haveria de vir e de cumprir, tá? Porque a estratégia é essencial para o líder cristão. Porque, primeiro, organiza a visão. A estratégia torna os sonhos e propósitos mensuráveis e executáveis, tá? Vamos lá. Economiza recursos. Planejar evita desperdício de tempo, de dinheiro e de talento, né? A parábola do construtor, se eu não me engano, no seu capítulo 14 de Lucas, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu estou certo aqui. Lucas 14. 28 ao 32. O serviço exige... 28 ao 32. Vai falar acerca disso mesmo. Tá? Vai falar acerca disso. Então, né? A estratégia nos ajuda a economizar recursos, tá? Fortalece a equipe. Uma liderança estratégica sabe dividir as tarefas, identificar os problemas e também os dons dos seus liderados e assim formar líderes, tá bom? Estratégia ajuda a enfrentar as crises com sabedoria. O estrategista não se desespera, pois tem alternativas e previsões. Vamos lá. Vamos aplicar isso agora, né? Primeiro, todo líder deve ter definido metas claras. Primeiro, espirituais, administrativas, sociais e missionárias, tá? Ele planeja como isso? De qualquer forma? Não. Através da oração, né? Ele submete o plano à vontade de Deus, né? Nós vemos isso na vida de Paulo. Ele tinha um plano, mas Deus apresentou outro. Ele submeteu o plano à vontade de Deus, né? Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, né? Ele acaba adaptando também, né, a estratégia ao tempo, tá bom? O líder tem que saber adaptar a sua estratégia ao tempo que ele tem, tá? Como nós vemos os filhos de Isacar. Saiba discernir os tempos. 1 Crônicas 12, versículo de número 32. E lidere com visão, mas também com táticas, como um general de Deus que conhece o campo de batalha, né? O bom líder tem que conhecer aonde está, a região onde está, as guerras espirituais que irá enfrentar, né? E como é a sociedade onde ele vive, tá? A ausência da estratégia, irmãos, pode resultar na frustração ministerial. E muitas vezes isso que tem acabado com muitas lideranças, tá? Por quê? Porque o líder acaba aplicando, né, esforço
e acarreta em si um cansaço e não atinge os resultados, tá? O líder que é estratégico não improvisa o tempo todo. Ele é guiado por Deus, mas também age com sabedoria, porque Deus lhe deu sabedoria para agir, tá bom? Vamos lá. Fechando essa parte dos atributos dos líderes, depois eu vou estar aí fazendo a terceira aula para vocês, tá? Vamos lá. Amor. Não pode faltar na vida de um líder, tá? É o fundamento do líder cristão. Nenhuma habilidade que nós falamos aqui, nem o carisma, nem a autoridade é suficiente se não for movida pelo amor, tá? O apóstolo Paulo é enfático em dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retingue, ou seja, vazio. O amor não é um amor filéu, mas o amor ágape, que é o amor como base que Jesus teve, né, no seu ministério de liderança. Ele liderou com amor, né? Ele acolheu o marginalizado, curou os enfermos, chorou os que choravam, chorou com os que choravam e morreu por seus discípulos. A sua liderança, a liderança de Jesus, foi baseada na compaixão e no compromisso com a verdade e a vida eterna do próximo. Em João 13, 34 e 35, Jesus declara: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, tá? Porque este amor é o amor de Deus, o amor que rompe barreiras, o amor que não olha com o olhar humano, mas sim com o olhar divino, tá? Então nós vemos que na prática da liderança cristã, o amor é um amor que corrige, né? O amor verdadeiro não é omisso. Paulo corrigiu aos coríntios com firmeza, mas com amor paternal. 2 Coríntios. Abre aí sua Bíblia. Vamos ler aqui de novo. 2 Coríntios 2, verso 4, diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro com grande medida. Tá bom? Então, o amor verdadeiro não é omisso, ele corrige. O amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro que é praticado pelo líder cristão é o amor serviçal. Jesus, mais uma vez, né, lavou os pés dos seus discípulos, né, mostrando assim o seu amor para com eles. Tá bom? Vamos lá. O amor do líder cristão é o amor que perdoa. Estevão, ao ser pedrejado, irmãos, isso daqui é formidável, clamou por perdão aos seus algozes. O líder cristão ama mesmo quando é perseguido. Exemplos. Boaz, um líder, demonstrou um amor prático ao cuidar de Ruth e prover, né, o sustento com generosidade. Olha só. Paulo, que abriu mão dos seus direitos para não escandalizar os fracos e suportou os sofrimentos por amor à igreja. 2 Coríntios 11. Barnabé, conhecido como filho da consolação, foi um líder amoroso que encorajou os novos convertidos e restaurou a vida de João Marcos, seu sobrinho.
Nós vemos isso, né? Atos 4, 36 e 37 e Atos 15, 37 ao 39. Sem amor, a liderança torna-se dura, fria e ineficaz. O amor torna o líder acessível, confiável e digno de ser seguido. O verdadeiro líder cristão ama como Cristo amou a igreja. Ama com palavras, ama com atitudes, ama com sacrifício e ama com a verdade. Não somente o líder, mas todo cristão, todo esposo, toda esposa ama dessa forma. Irmãos, então terminamos aqui os atributos da liderança, tá bom? E a próxima aula nós estaremos falando acerca das técnicas de administração e liderança, tá bom? Vou estar orando aqui para encerrarmos. Louvado seja Deus. Tenham uma boa semana e que o Senhor Jesus continue abençoando os irmãos que estarão assistindo a essa aula. Amém? Pai, eu sou grato, Senhor, por mais uma aula. Sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado na vida dos nossos irmãos, dos nossos alunos, do nosso Instituto Teológico IANU. Senhor, continua os guardando e os livrando, Pai, de todo mal. É isso que eu vos peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor, irmãos, e tenham aí uma semana de vitória. Deus vos abençoe.